É Ricardo de Carvalho Duarte, da classe de 51. Duas coisas interessantes que me mostraram assim, que meio sintomática de que eu ia ser escritor, foram dois relatos que eu fiz. Um diário de acampamento. Diário de acampamento, eu ficava ali escrevendo obsessivamente o diário, todo mundo se divertindo e tal, e eu me divertindo escrevendo. Eu tinha essa necessidade obsessiva de registrar com palavras, né? Quase um bispo do Rosário, né? Freak, ou mais freak que o bispo. E a segunda foi quando eu tomei meu primeiro ácido, né? Que eu não conseguia entrar porque eu ficava controlando, porque a propaganda era muito bonita do ácido. Oh, você vai ver cores se desmanchando na sua frente, vai ouvir sons maravilhosos. Era todo o universo psicodélico daquela época, né? E aí, com amigos meus que foram para os Estados Unidos, trouxeram o ácido. Você tem que tomar porque você vai ver isso, vai ver aquilo, vai ver aquilo. Pô, chega, vamos tomar. Aí fui para casa deles, tomei um pedaço de um ácido e fiquei ali, né? Esperando as coisas todas se desfazerem e tal, e os sons. Hendrix, né? Aí eu pegava uma capa do Hendrix, ficava balançando na minha frente, e falava, porra, mexe, porra! E aí, não mexendo, eu fui pro papel, para a mesa, papel e caneta na mão, e escrevi 2, 3 páginas. E eu me lembro do início assim, quero aqui deixar meu protesto contra a total falta de movimento das cores. Bob Dylan foi a primeira música assim, que me marcou, o Like a Rolling Stone. Eu nunca fiz muito essa diferença assim, muito clara entre poesia e música, sabe? Porque para mim sempre poesia foi uma coisa oral, até porque era a minha informação maior, era através de música, samba, bossa nova, rock and roll, do que a coisa letrada, a coisa do papel. Então, o meu universo de poesia era esse universo musical, oral, né? E aquilo do Bob Dylan, eu vi uma cena também, para mim, foi fantástica, que era o Cartola cantando nos escombros da Uni. Isso 69, 70, por aí. Entra Cartola, né, para cantar naquele ambiente tudo escuro, tá? Ele entra com aquele terno de linho branco, óculos escuros, voz e violão e começa a cantar. Então aquilo para mim era muito forte, né? Porque era um poema falado, cantado, meio, sabe? Eu tive 2 guias. O guia na palavra escrita foi o Oswald. Foi a síntese do Oswald, o humor do Oswald, do cinema, montagem cinematográfica que era o Oswald. E o meu guia na palavra falada foi o Ginsberg. Porque aí eu vi que a poesia ela podia ser cantada. Quando eu vi a apresentação dele no Queen Elizabeth Hall, um festival de poesia em Londres, em 73, eu fiquei totalmente transtornado com aquilo, porque a gente não tinha um modelo de poesias sendo falado. Nossos modelos eram de cantores de rock. Todos nós queríamos ser cantores de rock and roll, na verdade, né? Quando eu vi o Ginsberg, eu fiquei louco, porque o cara entrou. E justamente num festival de poesia, internacional de poesia, então chamava o poeta russo. Aí um lourão lá e tal, com paletó e gravata, botava o texto na frente e pô. Poeta africano, entrava um negão de paletó e gravata,
todos iguais, era aquela mesma forma da poesia como uma coisa solene, como uma coisa elitista, aristocrática, enfim. Aí entra o Ginsberg de macacão, jeans, com a perna engessada, com a barba desgrenhada, muleta, e começa a falar. Eu imagino que fosse o uivo, porque ele uivava, ele gargalhava e era mais ou menos a época do uivo. E aí eu falei, caralho, porra, isso pode ser assim? É possível? Sem ler, sem nada, sabe? Depois ele fala assim, agora eu vou falar um blues. Aí tira uma sanfoninha da mala lá, da mochila dele, pega e começa a tocar aquela sanfona, faz uma marcação e fala. Só que ele entoa, né, o poema, meio dos salmos, né, aquela coisa da tradição americana também, protestante e tal. Então ele entoa aquelas músicas, aqueles poemas, aquele poema. Aí eu liguei com Ginsberg, com Dylan também, sabe? Até eles eram amigos, né? Que aquela voz anasalada, meio falada, mais falada que cantada do Dylan, lembrava muito o Ginsberg também, entoando seus poemas, né? Aí eu pirei com aquilo, na primeira oportunidade eu botei em prática quando eu voltei para o Brasil, né?